Josiane terminou de lavar a louça e afundou na mesa, exausta. Ela ainda não conseguia se acostumar com a vida no antigo apartamento da avó, sem uma máquina de lavar louça e uma empregada doméstica visitante. Após o divórcio, Josiane ficou sem nada. A casa e o apartamento foram comprados por seu marido, Vitor, antes do casamento. O carro de Josiane foi registrado em nome da empresa do marido dela. Josiane só conseguiu levar os pertences pessoais dela e da filha da casa. Foi bom que a jovem tivesse o apartamento da avó e não precisasse voltar para a casa dos pais, que moravam em um pequeno apartamento de 3 cômodos com o irmão adolescente de Josiane. Josiane olhou ao redor da cozinha. Tudo ali era antigo, mas tão familiar. Quando criança, Josiane passava muito tempo com os avós, e agora sentia muita falta deles. Meu avô morreu há 4 anos, e minha avó morreu recentemente. Não se passou nem 1 ano. Lembrando-se das circunstâncias da morte de sua avó, Josiane estremeceu, levantou-se, fechou a janela e abraçou os próprios ombros. A avó foi encontrada morta no corredor deste apartamento. A porta da frente estava entreaberta, e o corredor da sala de estar estava uma bagunça. Parecia que tentaram roubar a avó, embora tudo de valor estivesse no local, incluindo as modestas economias da velha senhora e várias joias de ouro. Não houve ferimentos no corpo da avó. Segundo o perito forense, a idosa morreu em decorrência de um acidente vascular cerebral, AVC, causado por forte estresse. Os canalhas que assustaram e mataram a avó nunca foram encontrados. Lágrimas vieram aos olhos de Josiane. Como ela sente falta da voz gentil da avó e de suas mãos quentes agora. A avó a amava incondicionalmente, sem esperar nada em troca. Por quê? Por que tudo está tão ruim na minha vida? Pensou Josiane. Depois da morte da minha avó, tudo deu errado. O relacionamento de Josiane com o marido começou a se deteriorar. Vitor, de alguma forma, se distanciou dela, começou a ficar até tarde no trabalho e a fazer viagens de negócios. Josiane suspeitava de algo. Mas então ela pensou que seu marido ainda a tratava bem e gentilmente, e que sua filha estava interessada e passava muito tempo com Sofia. Josiane chegou à conclusão de que havia inventado tudo, se acalmou e então viu o marido em um restaurante com a amante. Ficou claro imediatamente que ela era realmente uma amante. O casal estava sentado de mãos dadas, e havia velas e champanhe na mesa. Josiane não conseguiu se conter, e começou um escândalo dentro do restaurante. O marido mandou a namorada para casa sem nem se desculpar. Sim, Josiane, foi assim que aconteceu, disse ele. Sinto muito que você nos tenha visto, mas nada mudará para nós. Você é minha esposa. Temos uma filha crescendo. Não vai mudar. Você está falando sério? Tudo já mudou, gritou Josiane. Vou deixar você e levar Sofia. Josiane, pense bem. Por que você precisa desses problemas? Você vive uma vida confortável, bem alimentada, com tudo pronto. Ou você acha que eu vou pagar uma pensão alimentícia enorme? Não se iluda. Minha renda oficial não é tão grande. Vitor, não te reconheço. Sinto-me enojada até mesmo de falar com você. Estou deixando vocês hoje. Bem, olha, você fez sua escolha. Vitor riu. E prepare-se para o divórcio no tribunal. Tenha em mente que tentarei fazer Sofia morar comigo. Josiane suspirou profundamente. E quando o marido dela ficou assim? Talvez haja algo errado com ela? A mulher se aproximou do espelho em uma moldura antiga esculpida que estava pendurada no corredor. De lá, uma linda loira, de cabelos presos em um coque, magra, esbelta e de olhos verdes, olhou para ela. Sim, o rosto dela estava um pouco cansado, mas ninguém denunciava a Josiane por ter 34 anos. Ela era uma boa dona de casa, sempre tentando agradar Vitor com pratos deliciosos, embora ele não fosse contra a governanta não só limpar, mas também cozinhar. Nos últimos 4 anos, Josiane tem se concentrado exclusivamente em criar sua filha. O marido insistiu que ela não voltasse a trabalhar, pelo menos até Sofia ir para a escola. Josiane ouviu Vitor com o coração pesado, mas depois ficou feliz com isso.
Sofia cresceu como uma menina ativa, aberta e alegre. Ela era precoce. Aos 4 anos, já lia bem, escrevia e sabia um pouco de inglês. E recentemente minha filha começou a levar a dança de salão a sério, e ela mesma perguntou sobre isso. Só agora a mulher percebeu que havia cometido um grande erro ao não retornar ao trabalho pelo menos alguns anos após o nascimento da filha. Josiane trabalhou como gerente de RP, e essa área está se desenvolvendo muito rápido. Agora que a menina tinha começado a procurar emprego, ninguém estava ansioso para contratá-la depois de uma pausa de vários anos, mesmo com um bom diploma e experiência. As economias estavam desaparecendo rapidamente. Para ser honesta, Josiane estava acostumada a não negar nada a si mesma, especialmente a Sofia. Mas era necessário pagar pela escola de desenvolvimento inicial, dança, uma piscina e comprar mantimentos. Josiane entendeu que, se não encontrasse um emprego logo, teria que começar a penhorar as joias que Vitor lhe dera, e isso seria um caminho sem retorno. Além disso, se ela não conseguisse um emprego oficial, o marido poderia processá-la pela Sofia. Josiane tinha medo até de pensar nisso. Completamente perturbada por todos esses pensamentos, Josiane olhou para a sala de estar onde Sofia estava dormindo e foi arrumar as coisas no armário do quarto. Essa atividade a acalmou. Ela já tinha arrumado tudo no aparador da sala. Agora era a vez do quarto. Era ali, no armário, que ficava guardada a famosa mala de fundo duplo da minha avó. Quando era criança, seu Carlos mostrou para a pequena Josiane. Se você não soubesse sobre o compartimento secreto, seria quase impossível encontrá-lo. Provavelmente nem mesmo aqueles ladrões conseguiriam fazer isso, pensou Josiane de repente. Embora não tenham chegado ao quarto, aparentemente alguém os assustou. Com grande dificuldade, Josiane tirou uma enorme mala de couro marrom e, com considerável esforço, jogou-a na cama. A mala era simplesmente impossível de levantar. Josiane abriu e mergulhou em um mundo de memórias. Fotografias antigas, algumas cartas e também álbuns de formatura da avó na escola e na faculdade. E aqui está uma pasta com as patentes do avô. Ele era um inventor. Olhando para o conteúdo da mala, Josiane não percebeu que mais de 1 hora havia se passado. Mas já era tarde demais. Era hora de dormir. Amanhã de manhã, ela precisaria ir para outra entrevista. E antes disso, levar Sofia a uma amiga que concordou em cuidar dela. Mas primeiro, precisava ver o que havia no compartimento secreto. Josiane tinha quase certeza de que estava vazio e ficou surpresa ao sentir o tecido macio. A menina tirou da mala uma bolsa bastante pesada, feita de veludo vermelho gasto. Dentro, havia 2 bolsas menores e um pequeno caderno. Josiane ficou muito surpresa. Ela nunca tinha visto nada parecido na casa da avó antes. Josiane abriu a primeira sacola. Imagine a surpresa dela quando tirou um relógio antigo de corrente e um medalhão. Dentro do medalhão havia uma fotografia em preto e branco. Um jovem de uniforme militar, uma mulher com um lindo penteado e uma menina. A fotografia era claramente de antes da guerra, mas Josiane tinha certeza de que não era sua bisavó e seu bisavô na foto. Ela tinha visto as fotos deles muitas vezes. Não, eles eram completos estranhos. Na bolsa, encontrou um pedaço de papel, ainda amarelado pelo tempo, no qual estava escrito: João Alves Andrade, 25 de março de 1937. O que tudo isso poderia significar? O relógio e o medalhão eram de ouro, e obviamente muito caros. Embora o metal tivesse se desgastado com o tempo, Josiane não tinha dúvidas. Completamente perplexa, Josiane abriu a segunda bolsa. Brincos e um anel caíram na cama. As decorações eram muito elegantes e, claramente antigas. As grandes pedras transparentes em formato de pera nos brincos, emolduradas por pedras azuis menores, combinavam perfeitamente com as mesmas pedras do anel. Josiane só tinha visto joias e pedras desse tamanho em museus antes. Elas eram, sem exagero, dignas de uma rainha. As pedras transparentes brilhavam e cintilavam tanto à luz do lustre que não havia dúvidas de que eram diamantes. As joias caras que Josiane tinha
Pareciam bijuterias lamentáveis comparadas a esta obra de arte. O pedaço de papel que caiu da sacola dizia: Elizabeth Alves Andrade, 12.113. Em choque total, Josiane pulou e começou a andar pela sala. Onde? De onde sua avó, uma professora comum, ou seu avô, um designer, conseguiram tanta riqueza? Ah, sim, também tem um caderno. Josiane abriu. Apenas a primeira página foi preenchida. Havia 5 nomes com iniciais: Frederico NV, Bruno T, Fernando IP, João A e Elizabeth N. Ao lado dos 3 primeiros nomes, havia sinais de mais e datas escritas entre 1965 e 1980. Não havia entradas ao lado dos nomes João e Elizabeth. Os sobrenomes foram escritos com uma caligrafia desconhecida e as datas foram escritas com a caligrafia de sua avó, que Josiane conhecia bem. O que está por trás de tudo isso? Josiane sentiu a excitação. Não havia sono em seus olhos. Ela foi até a cozinha, preparou um chá forte e começou a pensar, lembrando aos poucos das histórias da avó e da mãe. Sem pensar em nada, Josiane foi para a cama, onde ficou se revirando sem dormir até de manhã. Mal esperando chegar às 8 horas, a menina ligou para a mãe e ouviu uma história muito interessante. Acontece que as joias pertenciam a pessoas que foram reprimidas no final dos anos 30. Claro, Josiane sabia que seu bisavô serviu na Segunda Guerra Mundial, mas sua família não gostava muito de se lembrar disso. Meu bisavô lutou e morreu em 1944. Sua bisavó viveu muito mais tempo que ele, mas o assunto de seu serviço nessa organização terrível era tabu para ela. Depois que o degelo começou, minha bisavó começou a procurar pessoas que pudessem devolver suas coisas. Havia 5 pessoas no total, mas a bisavó e, após a morte dela, sua avó, conseguiram encontrar apenas 3. O restante provavelmente morreu nos campos, ou foi fuzilado, não deixando descendentes. Minha mãe também não me contou sobre isso por muito tempo, disse a mãe de Josiane. Conversamos com ela há apenas alguns anos. Ela sugeriu tentar novamente encontrar aqueles que ela não havia conseguido encontrar antes. Mas achei que era uma ideia estúpida. Quantos anos se passaram? Aconselhei-a a vender essas decorações, mas minha avó recusou terminantemente e nunca mais tocou no assunto. Para ser honesta, pensei que esses eram os tesouros que os ladrões estavam procurando e encontraram. Eu nem disse nada sobre você para não te chatear. Josiane, que bom que as joias foram encontradas. Venda-as. Esse dinheiro será suficiente para você viver por anos sem viver na pobreza. Certo, mãe. Obrigada pela história. Vou pensar em vender. Preciso correr agora. Josiane ficou quebrando a cabeça por vários dias pensando no que fazer. Por um lado, a tentação de vender as joias era enorme. Metade, até 1/3 do valor real desses tesouros seria suficiente para que ela se tornasse uma mulher rica, reformasse o apartamento da avó, ajudasse os pais, comprasse um carro e viajasse com Sofia. No final, Vitor então esqueceria seus planos de processar a criança. Mas, por outro lado, esses valores não lhe pertencem. Elas contêm lágrimas e possivelmente sangue de pessoas inocentes. Seu bisavô, por sua conta e risco, preservou essas decorações e os nomes de seus donos por um motivo. Ele definitivamente queria devolvê-los, mas morreu. E sua esposa e filha tentaram fazer o que ele não tinha tempo para fazer. E agora ela, a neta deles, vai simplesmente vender tudo e gastar esse dinheiro com calma. Não, ela não pode fazer isso. E Josiane, finalmente, decidiu que deveria pelo menos tentar encontrar os descendentes dos donos das joias. Devido à sua profissão, Josiane tinha muitos bons conhecidos entre os jornalistas, e eles conseguiam descobrir qualquer informação, principalmente se o caso tivesse cheiro de sensacionalismo. Josiane ligou para todos os seus amigos e passou horas na internet. Ainda bem que em 2015 é muito mais fácil encontrar informações do que nos anos 60. No entanto, durante essas 3 semanas, Josiane ainda não encontrou nada. Ela estava quase em desespero quando um amigo dela,
um investigador especial de um conhecido site de notícias, ligou para ela. Olá. Acho que encontrei o neto da sua Elizabeth, disse ele animadamente. Daniel, você tem certeza? Bem, quase. Quase. Veja, o sobrenome, o nome e o patronímico da avó dele são os mesmos. A cidade também. Ela é originalmente daqui. Ela foi reprimida em 1938. Condenada a 10 anos sem direito à correspondência. Em 1947, ela se assumiu, mas foi forçada a viver a 101 quilômetros de distância. Casou-se e deu à luz um filho. Em 1956, ela foi totalmente reabilitada, mas não retornou à sua cidade natal. Junto com a família, eles se mudaram para Odessa, onde viveram até o final dos anos 80. Mas a vida trouxe esta família aqui novamente, quando em 1988, o filho de Elizabeth Andrade foi transferido para nossa cidade para trabalhar. É por isso que seus parentes não conseguiram encontrar ninguém da família Andrade. Outro sobrenome, outra cidade. Sim. Pelo que entendi, minha avó tentou encontrá-los até o início dos anos 80 e depois achou que a busca foi em vão. Escute, como você descobriu tudo isso? Graças a bons amigos, pode-se dizer, seguidores do seu bisavô, riu o jornalista. Daniel. Ok, desculpe, piada idiota. Vou lhe enviar agora as informações de contato do meu neto. Aliás, ele é um advogado bastante conhecido na cidade. Nicolas Andrade. Apenas prometa que me dará uma entrevista mais tarde e o convencerá. Eu certamente darei. Nós concordamos. Não posso prometer nada sobre um neto, mas farei tudo o que for possível. Basta tentar. A propósito, ele não é casado. O que isso tem a ver? Daniel, você é incorrigível. E quanto aos outros? Não conseguiu descobrir nada? Está tudo completamente quieto por enquanto. Certo, Daniel. Muito obrigado. Em contato. Josiane encerrou a conversa, olhou os contatos que Daniel enviou e foi ao site do escritório de advocacia Andrades Advocacia. Abriu uma foto de Nicolas Andrade. Um homem moreno e confiante, com um rosto masculino, olhou para ele na foto. Josiane gostou dele. Ela ligou e marcou uma consulta com Nicolas sobre o caso de divórcio. Josiane decidiu não revelar todas as suas cartas de uma vez, mas observar o suposto herdeiro das joias. Depois que Josiane viu a foto de Nicolas, por algum motivo, ela quis estar com a melhor aparência possível ao conhecê-lo. Após o divórcio, ela não estava com vontade de se vestir bem, e seu guarda-roupa habitual passou a ser jeans e camisetas, para entrevistas, além de um terninho. E então Josiane foi ao salão, renovou as unhas, arrumou o cabelo, passou um bom tempo escolhendo uma roupa e escolheu um elegante vestido tubinho com uma jaqueta justa e sapatos estilosos de salto alto. Olhando no espelho antes de sair, Josiane estava satisfeita consigo mesma. Nicolas Andrade causou uma impressão muito agradável em Josiane. Um homem imponente e atencioso, com maneiras impecáveis, de bom terno e gravata cara. Ela soube disso depois de 6 anos de vida familiar. Nicolas Andrade ouviu Josiane atentamente e garantiu que Vitor não poderia processá-la por sua filha. Nesses casos, o tribunal ficará do lado da mãe até o fim. Finalmente, Josiane decidiu falar sobre o verdadeiro propósito de sua visita. Nicolas Andrade ficou atordoado. Ela não se arriscou a levar as joias, mas mostrou a ele a foto em seu celular. Agora vou lhe mostrar uma coisa também, exclamou o advogado. Só um minuto. Ele pegou o telefone e começou a navegar rapidamente pelas fotos. Lá está ela. Olhe. Josiane viu uma foto de um antigo retrato de uma jovem linda, garota em um vestido de baile leve. Ela usava brincos e um anel com diamantes em formato de pera. Ao ampliar a foto, Josiane percebeu que era exatamente o mesmo conjunto que ela havia encontrado na bolsa de veludo. Esta é minha bisavó antes do seu primeiro baile, sorriu Nicolas Andrade. Milagrosamente, encontrei este retrato em um antiquário. Comprei-o e dei-o à minha avó. Sua avó está viva? Josiane perguntou espantada.
Sim, ela foi reprimida muito jovem, quando tinha apenas 18 anos. Agora ela tem 95. Claro, ela já é fraca, mas sua mente está absolutamente lúcida. E boas maneiras. A avó é da nobreza, embora tenha nascido depois da Revolução. É isso que estou lhe dizendo. Vamos lá, e eu vou te apresentar a ela. Ela ficará feliz. Você acha, na verdade, que meu bisavô... Bem, você sabe, seu bisavô é um homem digno. Ele preservou nossa herança de família. Quanto ao seu trabalho, aqueles eram tempos em que nem sempre havia escolha. E Nicolas Andrade e Josiane foram para Elizabeth Andrade. No caminho, Josiane sugeriu que ela passasse em casa para pegar algumas joias. Josiane, você realmente vai entregá-los tão facilmente? Vamos discutir sua remuneração. Você entende que o preço deste conjunto é simplesmente enorme. Eu os darei ao seu legítimo dono, Nicolas. E também não nos trouxeram felicidade. E Josiane contou ao advogado como sua avó morreu. O rosto de Nicolas escureceu. Acho que sei qual é o problema. Digamos que o antiquário de quem comprei o retrato estava muito interessado nessas decorações. Contei a ele a história da minha avó. Naquela época, tal interesse me pareceu estranho. Foi há cerca de 1 ano. Talvez ele tenha descoberto de alguma forma quem estava cuidando do caso de João Andrade e contatou sua avó. Meu Deus, disse Josiane. Você pode contar tudo isso para a polícia? Sim, claro, mas vale a pena? Este homem foi morto há pouco mais de 6 meses, acho que pelos seus companheiros criminosos. Então ele recebeu o que merecia. Bem, agora vamos para a casa da vovó. Elizabeth Andrade cativou Josiane imediatamente. Ela era uma mulher magra, com postura perfeita, cabelos grisalhos lindamente penteados e olhos azuis vivos. O vestido escuro com gola e broche de pérola enfatizava a elegância da senhora idosa. Não consegui chamá-la de avó, mas ela ficou. Tão feliz com a decoração que a experimentou, admirou o jogo de luz nas pedras e agradeceu a Josiane com lágrimas nos olhos. Obrigada, minha querida. Você é simplesmente um anjo. Eu não tinha esperança de vê-los novamente. Mas Elizabeth Andrade não ficou com o conjunto para si, mas o deu ao neto com as palavras: Nicolas, agora é seu. Segundo a tradição familiar, você terá que dá-lo à sua futura esposa. Nicolas recusou, envergonhado, mas sua avó foi inflexível, e ele teve que se submeter. Agradecido, Nicolas conduziu o processo de divórcio de Josiane, para que tudo terminasse da melhor maneira possível para ela, e seu ex-marido só conseguiu morder os cotovelos de raiva impotente. Nicolas Andrade conseguiu um bom emprego para Josiane na empresa de seu amigo. Ele realmente gostava daquela mulher e tentou encontrar mais motivos para conhecê-la. Elas ainda existem? Pensou Nicolas. Bonita, inteligente e ao mesmo tempo decente e honesta. 1 ano depois, quando Josiane acordou, viu uma cômoda de veludo preto no criado mudo. A menina abriu-a impacientemente. Diamantes familiares brilhavam deslumbrantemente no tecido macio sob os raios do sol da manhã, e Nicolas já estava entrando na sala com um enorme buquê de rosas brancas. Sofia, de pijama, estava espiando por trás das costas dele. Nicolas, o que é isso? O que você quer dizer? Estou seguindo as ordens da minha avó. Estou dando uma herança de família para minha futura esposa. Se você concordar em se tornar uma, é claro. Sofia não se importa. Eu já pedi sua mão a ela. Sim, mamãe, é isso mesmo, confirmou a menina. Importante. Josiane riu alegremente. Claro que concordo. E eu pensei que os caminhos do Senhor são inescrutáveis. As joias que seu bisavô havia guardado, agindo de boa fé, milagrosamente lhe trouxeram felicidade muitos e muitos anos depois. Agora me diz. E se você encontrasse um tesouro que não pertence a você, o que faria? Vender ou devolver? Você confiaria em um segredo de família que ficou oculto por gerações? Escreve aqui nos comentários. De 0 a 10, qual a sua nota? Para essa história, quero muito saber. Se você gostou do vídeo, já clica em gostei
E não se esquece de se inscrever no canal. Assim você não perde nenhuma história emocionante que postamos diariamente aqui no canal. Um beijo e até breve.